A operação do Ministério Público investiga narcomilícia nas praias de Pipa e Cibaúma. Os detalhes com Beatriz Leão. O Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar amanheceram o dia cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nas praias de Pipa e Cibaúma. A operação visou ampliar as investigações iniciadas no ano passado para apurar a atuação de um grupo que realizava invasões em terrenos e propriedades alheias nas duas praias, se utilizando de ameaças a moradores para isso. Com o andamento das investigações, porém, foi possível encontrar outros crimes relacionados ao grupo, que agiria como uma milícia privada em Pipa, sendo responsável não só por invasões ilegais e ameaças, mas também com ligações fortes com facções criminosas e com traficantes de drogas, o que a elevaria a um patamar de narcomilícia. Bom, segundo o MP, após invadir os terrenos, o grupo desmatava os locais e construíam edificações em um prazo inferior a 48 horas, com o objetivo de simular uma situação já concretizada para tentar configurar a utilização do uso capião dos terrenos. Tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal. Depois, as áreas invadidas e desmatadas ilegalmente eram postas à venda por valores que variavam entre 10 mil a 500 mil reais. Ao todo, o MP e os policiais militares cumpriram hoje 8 mandados de prisão preventiva e outros 11 de busca e apreensão em Tibau do Sul, Natal, Goianinha e Jaboatão dos Guararapes. Beatriz Leão para 96 FM. Olha, essa operação do Ministério Público e da Polícia Militar foi intitulada de Occupatio Bellica, que é uma expressão em latim que se refere às práticas das idades antiga e média de ocupações de propriedade por meio de violência. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, ouvinte da 96. Isso é uma coisa muito grave, o que vinha ocorrendo em Pipa. Essa operação aí, se concretizar o que o Ministério Público vem dizendo, é algo basicamente assustador, porque os métodos são os piores possíveis. Fala-se também de ligação dessa milícia com facção criminosa. Pipa, apesar de ser um centro turístico, um centro importantíssimo para o estado do Rio Grande do Norte, congrega muita gente de fora. Lá em Pipa, apesar de ser uma praia, de certa forma, assim, pequena, tudo, mas ali tem de tudo, porque gira gente de todo mundo, como qualquer outro centro turístico. E a polícia tem que, de fato, investigar, o Ministério Público tem, de fato, tentar averiguar se isso tudo está ocorrendo, porque isso prejudica as pessoas, prejudica a propriedade, é uma organização criminosa simular uma situação para depois buscar o uso capião. Tinha venda de terrenos que variava até 500 mil reais. Você invadia o terreno e depois vendia. É um negócio muito grande e surreal, porque é fora da nossa realidade provinciana, aqui do estado do Rio Grande do Norte. O problema é que a gente importa tudo que é de ruim, como é normal também dos pequenos centros em relação aos grandes centros. E você pegar, por exemplo, o coronavírus, começou em Natal, Mossoró, para depois chegar agora no interior. A mesma coisa começou por São Paulo, até chegar ao interior paulista. E assim vai. Essas organizações criminosas chegaram aqui no Rio Grande do Norte com muita força. E diga quem disser que não, mas o que colocou o Rio Grande do Norte no centro geográfico do crime organizado no Brasil foi o Presídio Federal de Mossoró, obra da ex-governadora que deixou do Lula, que colocou o presídio lá. Quando um cara vai preso, ele não vai só não, ele leva a mulher, ele leva as 2 raparigas, os meninos, o chefe e o gerente do tráfico, o cachorro, o pau da rede, leva tudo para a cidade de Mossoró e acaba sendo o centro entre Fortaleza e Natal, onde o crime organizado é instalado. E aí vamos colocar os tentáculos pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte. Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo, os ouvintes, os espectadores. Tem uma coisa bem interessante nessa matéria que a Bia trouxe, é que quando você vai olhar o material,
eu inicialmente pensava que o grupo criminoso já era, os seus integrantes já eram parte de um grupo de traficante de drogas, né, ou de um grupo de facção criminosa. Não, a gente está falando de um grupo que se associou, e aí essa é a dúvida que eu tenho, mas eu tenho muito mais elogios a fazer ao MP com relação à divulgação do que a crítica, porque a minha dúvida é quais são as pessoas que se juntaram, não é nem nominalmente, mas o ramo de atuação, que pessoas são essas, com o que elas atuavam, se eram seguranças privados, se eram pessoas egreссas de forças policiais, porque quando você fala em milícia, você sempre parte do princípio que são agentes que detêm algum tipo de experiência com manipular violência, né? Manipular o uso da força. Tanto é que se você observar, especialmente no Rio de Janeiro, milícias são formadas por pessoas desse tipo, bicheiros, que contratam segurança particular e vão ali impondo pelo Estado paralelo uma força a mais. E minha dúvida é essa: que pessoas são essas? De onde saíram para compor esse grupo? Que tem um alcance interestadual. Como a gente viu aí, os mandados de busca e apreensão foram feitos também, não só aqui, mas também no estado de Pernambuco. A outra coisa que eu tenho a falar é muito mais técnica do ponto de vista de comunicação, porque eu vou elogiar a iniciativa do MP de ter colocado esse material no ar, ter divulgado o material, respeitando aí o princípio da transparência, sem fazer certo alarde. Eu já acompanhei aqui algumas gestões dos Ministérios Públicos do Estado e eu cobri algumas em que sempre havia uma espécie de linchamentos, condenação nesses releases que eram enviados. Esses releases que eram enviados já vinha a condenação do cara, né? Já vinha tudo, já tinha o devido processo legal instaurado. E estamos falando aqui de uma divulgação que foi impecável do ponto de vista técnico. Falou o crime, falou onde, falou como, né? E a minha dúvida é de onde saíram essas pessoas. É importante, para concluir, que se combata a milícia, porque você imagina, a gente tem aqui, são duas facções que dominam o Estado, que dominam o crime, tem duas facções, tem uma terceira facção aí que é meio que iniciante no pedaço potiguar, sendo que a gente está falando de facção com relação ao crime territorial do tráfico de drogas. Quem é que vai deter o monopólio do tráfico de drogas? E milícia, enquanto o tráfico de drogas influencia muito mais, evidentemente, no uso e consumo e distribuição de drogas, milícia passa a afetar a vida de comunidades. São milicianos que determinam toque de recolher, o que pode e o que não pode fazer dentro de uma comunidade, monopolizam coisas que são do Estado e isso não pode avançar. A milícia, ela vem em substituição a uma coisa muito famosa no estado do Rio de Janeiro, na década de 80 e 90 do século passado, que eram os bicheiros. Cada comunidade tinha o seu bicheiro, cada escola de samba tinha o seu bicheiro, e esse pessoal, eles dominavam e dividiam o Rio de Janeiro pelo jogo do bicho. E aí depois, e tudo isso a gente tem quando eu vejo alguém assim dizendo Leonel Brizola, aí eu digo assim, o cabo também fala de Lênin, de Stalin, dessa cambada aí, porque Leonel Brizola foi que deu a proteção, e a partir dessa questão aí de comunidade e tudo, deu a proteção a esses bicheiros, e aí surgiu o crime organizado no Rio de Janeiro, que acabou depois, saiu do bicho para essas zonas serem dominadas pelo tráfico de drogas, e depois evoluíram para a milícia, né? Então a gente aqui no Rio Grande do Norte, nós temos essas facções que dividem o tráfico, mas teoricamente, pessoal, nós não temos as milícias. E é curioso que a nossa segurança minha, de Enio, de Gustavo, de você que está em casa nos ouvindo, assistindo, esteja condicionada em certa medida a um pacto de paz estabelecido entre essas facções, porque houve um momento no nosso estado
em que a luta pelo território do tráfico de drogas estava muito acirrada. 2017. E foi isso que culminou, inclusive, naquele massacre lá em Alcaçuz. Foi porque a briga que tinha aqui fora sobre a disputa pelos territórios de tráfico de drogas acabou resvalando dentro do presídio, também num circuito mais nacional que tinha de uma conflagração dentro das cadeias. Mas aí hoje, pessoal, não é que está em paz, é que meio que está respeitando mais o território um do outro. E nem também, na verdade, sabe, pelo que eu sei, teve um predomínio momentâneo de uma facção sobre a outra, que eu também não vou dizer qual delas, para não dar nem... Pessoal, não tá bom, mas tem uma... mas isso quer dizer que a outra esteja morta, não. É mais ou menos como o Dilma, quando bate a meta, dobra a meta. Como ela está teoricamente mais fraca agora aqui, isso pode vir também com a reação. E essa falsa paz que nós temos é porque antigamente morria 20, 25 no final de semana, mas era em confronto deles com eles. Deles com eles. E quando o Estado não toma o lugar dele, e a gente tem um precedente terrível, é que pelo ministro Fachin, que ele proibiu a polícia de fazer a operação nas comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, você diz assim, Estado, você não pode ser Estado. Estado, você não pode ter sua mão, vamos entregar à milícia o comando da região. Olha, essa decisão do Fachin é de um absurdo, é sem precedente. E nós, a imprensa, nós ficamos calados, todo mundo aceitou. Rapaz, você imagina o seguinte, o Estado, a polícia, não poder entrar em determinado local porque existe uma força que não é estatal, que é marginal, que ali domina. Então, nós temos, na verdade, um sistema de avacalhação do ordenamento jurídico feito pelos próprios que deveriam se proteger. Só uma curiosidade, não são operações que até agora têm relação, mas é porque Pipa em menos de 2 semanas, o centro de uma notícia de operação policial, né? A primeira foi lá, os grampos telefônicos clandestinos na central montada, devia ser uma central de frente para o mar, né? Na paradisíaca Pipa, e agora tem essa operação aí contra a milícia naquele território. Não, você veja, porque Pipa está sendo, nesses últimos 15 dias, é o centro cosmopolita do crime organizado do estado do Rio Grande do Norte. Vamos falar agora de política. A Justiça Federal do Rio de Janeiro homologou um acordo de delação premiada com Dário Messer, o chamado doleiro dos doleiros, né? Para você ter uma ideia do tamanho do processo, Messer se comprometeu a devolver, tá? R$1 bilhão aos cofres públicos. E o que ele pode falar, já fez o acordo ser considerado a delação das delações. Afinal, ele é citado em inquéritos da PF desde 1980. O doleiro é réu em processo da Lava Jato no Rio, por esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro, além de outros crimes. De acordo com o Ministério Público Federal, o acordo com Messer é em escala inédita na justiça brasileira. A Lava Jato informou que Messer já teve depoimentos juntados aos autos de processos associados a 3 investigações. O combinado é que Messer deverá cumprir pena de até 18 anos e 9 meses de prisão, com progressão de regime prevista em lei. O regime inicial é o fechado. Outra cláusula prevê a renúncia em favor dos cofres públicos de mais de 99% do patrimônio do doleiro, estimado em cerca de R$1 bilhão. Olha, a gente demarca o território brasileiro mais ou menos assim, do Iapoque ao Chuí. E do Iapoque ao Chuí tem gente hoje desesperada. Da década de 80 até hoje, esses políticos, esse pessoal que lavou dinheiro, esse pessoal que desviou dinheiro, está muito desesperado. O problema é a questão do ambiente. Nós não estamos num ambiente propício para essas investigações, para essas prisões preventivas. A gente já sabe que nem mais se respeita. Na minha cabeça, assim, o juiz de primeiro grau prendia, aí você entrava no TJ ou no TRF para soltar, aí depois você entrava com habeas corpus no STJ, depois chegava no Supremo.
Assim eu aprendi, mas agora o juiz da primeira instância prende, no mesmo dia você entra no STF e o cabo é solto. Vá um advogado normal fazer um negócio desse que leva um puxavante de orelha do ministro e vai dizer, meu amigo, você não estudou não, o que diabo você está fazendo aqui? Mas quando se trata de um famoso, aí, meu amigo, ele solta e solta na mesma hora. Então, assim, parabéns pela assinatura da delação. Que todo mundo que seja citado, de A a Z, de magro a gordo, de novo a velho, que até os defuntos sejam ressuscitados para responder pelos seus crimes. Porém, a efetividade disso hoje no Brasil, velho, que a gente tá, eu não sei. Só para o nosso ouvinte ter ideia, existe o mercado legal financeiro, onde você pode operar, movimentar moedas estrangeiras. Você pode fazer isso, hoje mesmo aplicativos como o Nubank não, mas o Banco Inter deixou isso bem democrático. Você pode comprar e vender dólar. Mas você tem ideia do que significa esse valor. Existe o mercado oficial, instituído, regulamentado pelo Banco Central, e existe o mercado paralelo, que é onde o Dário Messer atuava. A profissão de doleiro é ilegal, justamente por ele atuar em um mercado paralelo, às custas do que faz o mercado legal, causando prejuízos ao sistema financeiro de um país. Por isso, toda vez que aparece doleiro em operação policial, a gente vem acompanhando que os seguintes crimes estão catalogados: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, porque é isso que eles fazem. Eles pegam um dinheiro que é ilegal, vai no sistema paralelo, manda para o exterior. E, gente, o Dário Messer, quando faz uma operação dessas, um doleiro fica com a comissão. Se um cara que trabalha por ganhar uma parte do dinheiro que vai movimentar está se comprometendo a devolver R$1 bilhão, R$1 bilhão o patrimônio que ele construiu como doleiro, imagina então o quanto ele não deve ter movimentado de dinheiro. Ele tinha um sistema interligado a 52 países, que atendia 3.000 empresas e fazia essas remessas internacionais de ir e vir de dinheiro. Ele já tinha sido apanhado em uma das fases da Lava Jato. Essa multa é muito escandalosa porque dá a dimensão do quanto já pode ter sido roubado no Brasil. Vamos supor que o Dário Messer ficasse com a comissão de 10% de tudo que ele já movimentou. Então ele já movimentou 10 bilhões de reais. Fora que ele gastou, né? A gente tá falando do patrimônio. A gente tá falando do patrimônio que ele construiu nesse mercado paralelo de envio e recebimento de remessas em câmbio, né? Em moedas estrangeiras. Como o Gustavo falou, do Oiapoque ao Chuí, para ser bem popular, não passa um fio de cabelo, porque o que esse cara deve entregar, para você fazer uma delação, você admite culpa e se compromete a entregar algo que está acima de você. Eu tenho dúvida do que é que ele vai entregar que está acima dele.